Olá, meus amigos NeuroSchool. Então, estamos de volta com mais um vídeo, onde nós vamos continuar falando sobre circuitos elétricos e eletrônicos e de algo que é fundamental hoje para que a gente continue estudando os nossos circuitos, para que nós continuemos estudando eletrônica e os outros detalhes maravilhosos desse nosso aprendizado, que nós consigamos entender como é que ligam as peças, componentes. Então hoje nós vamos falar basicamente, pessoal, sobre circuitos série e paralelo. Então esse vídeo ele é um vídeo daqueles coringa, você pode voltar nele quantas vezes quiser para relembrar, porque aqui vão ser dadas definições sobre circuito série e paralelo. Então se esse é um assunto que te interessa ou você gosta, deixa aí teu gostei para prestigiar o canal. Deixa teu like aí para motivar o nosso trabalho e também para ajudar a nossa galerinha, nossa turma que faz eletrônica comigo e com a equipe, que eles possam também assim receberem mais vídeos de qualidade no treinamento deles, e aí eu possa conseguir ajudar não só a nossa turma de estudo, mas também eu possa conseguir ajudar pessoas que não estão inscritas nas nossas classes, nas nossas oficinas, nos nossos cursos da NeuroSchool. Então, basicamente, nós vamos falar hoje sobre duas maneiras básicas de nós ligarmos as nossas peças eletrônicas, de nós ligarmos nossos geradores e nossa fiação para fazer com que as coisas funcionem. Então, existem basicamente duas maneiras de ligar circuitos e geralmente o que você vai encontrar na prática é os dois misturados. Mas existe o que nós vimos até agora, que é o circuito série, né? Todos os exemplos foram dados, foi o circuito série. E existe os circuitos em paralelo. A parte mais interessante é que, se você quiser saber por curiosidade, tudo quase que você liga na sua casa, quase tudo mesmo, é ligado em paralelo com a rede elétrica. Então, esse circuito aqui, ele é o mais comum de você encontrar, mas nós começamos ensinando eletrônica com o circuito série porque ele é mais fácil de entender. Note que propositalmente foi colocado aqui duas lâmpadas em cada circuito, para que você consiga entender algo bem bacana, mas muito interessante e fundamental sobre a diferença principal entre circuito série e circuito paralelo. Então aqui tem um textinho, se vocês já notaram, que basicamente ele dá a charada, né? Ele mata a charada. No circuito elétrico série, todos os elétrons possuem apenas um caminho para percorrer. No circuito paralelo, eles se dividem a partir de um nó e tornam a somar-se ao encontrar um novo nó de união. Mas o que isso quer dizer na prática, né? A gente lê o texto e não entende muito bem, mas vamos prestar atenção. Eu vou tirar esse desenho aqui um pouquinho e vou colocar uma chargezinha, talvez você consiga entender melhor. Dá uma olhada nesse circuito. Então aqui nós temos um fio elétrico, né, percorrendo essas duas lâmpadas. Aqui o mesmo fio. Então vai acontecer uma coisa nessa chargezinha aqui. Nós temos que prestar atenção na questão da corrente elétrica. Nós vamos falando muito sobre circuito elétrico e sobre a corrente elétrica, por onde que ela flui. Note o seguinte, nossa amiga lâmpada aqui, ela estava com invejinha do brilho da outra, porque a outra brilhava um pouco mais, é 60 watts, ela brilha um pouquinho mais mesmo, e essa aqui é de 40. Tá se achando porque brilha mais que eu? Aí, a inveja, você sabe que ela nunca faz bem para ninguém, nem nesse caso nós vamos ver que é da pior maneira possível. Ela resolveu quebrar o brilho da outra. Só que notem uma coisa. Preste atenção se vocês conseguem notar. Tem um fio entrando aqui, né? Ele passa por ela, passa no elemento aqui que acende, que dá o brilho, a luz, retorna e sai por aqui. Mas aqui ele não volta para a nossa fonte, não volta para o nosso gerador, para a tomada. Ele passa de novo por essa, passa pelo elemento, acende, e sai por aqui. Aqui bem pequenininho está o interruptor, tá? Que liga e desliga as lâmpadas. O que acontece se essa aqui ou essa aqui deixar de funcionar? Exatamente o que aconteceu aqui, ó. Ele danificou
a companheira da frente, ela danificou a companheira da frente, ela se apagou, não está mais passando corrente elétrica aqui, ou seja, o circuito foi interrompido. É aí que ela reclama, né? Droga, estamos ligados em série, ou seja, as duas se apagaram. Por quê? Aqui o circuito abriu, os elétrons não têm mais um caminho para passar, não estão gerando trabalho, não tem aparelho funcionando, não tem lâmpada ligada. Vocês conseguiram notar? No circuito série é exatamente isso. Voltamos aqui para o nosso desenho. Os elétrons saem de um polo, aqui nós estamos usando uma bateria, tá? Mas pode ser qualquer gerador. Saem de um polo, passam por dentro de uma das cargas, fazem o trabalho deles, saem pela outra ponta do fio, são 2 fios geralmente, passam pela outra carga de novo, saem pela outra ponta e voltam então para o gerador. Para que isso aqui funcione, não pode ser interrompido nenhum ponto desses. Mas acontece o seguinte, quando uma dessas lâmpadas queimar, quando romper esse elemento aqui, de uma delas, não tem mais caminho para os elétrons e a outra também vai apagar. Pessoal, vocês já devem ter visto isso acontecer muito naquelas lâmpadas de decoração de Natal. Quem é das mais antigas, lembra que às vezes, do nada, um pedaço inteiro da iluminação parava de acender. Aí o pessoal das mais antigas lá trocava uma daquelas lampadinhas e voltava a funcionar todas as outras. Geralmente queimava uma só. Ali é um exemplo perfeito de ligação série, que onde uma deixa de funcionar, a outra também não funciona, porque estão ligadas, ou seja, tem só um caminho para os elétrons, não tem desvio, não tem atalho. Então, se você notou isso, vai ser fácil de entender essa outra parte. Eu até vou aproximar aqui da câmera para você ver. Você vai conseguir notar bem melhor o que está acontecendo aqui. Olha só. O elétron, a corrente elétrica está saindo e está vindo para a carga. Note aqui. Uma parte, tem um nó aqui, uma parte está vindo para essa lâmpada e pelo outro fio volta para a bateria. Olha só que desvia aqui, uma parte desvia, vem para essa outra lâmpada e essa outra também está ligada aqui e também volta para a bateria. Ou seja, nesse caso elas estão ligadas em paralelo. Eu vou tentar desenhar aqui um pouquinho melhor para você ver. Nós temos aqui o nosso gerador, tá? Desenhar também, sempre são círculos. As nossas duas lâmpadas. Ok? Note que a corrente está saindo aqui e está vindo para cá. Tem esse nó. Uma parte da corrente do gerador vem para cá, a outra segue seu caminho por aqui. Se por um acaso qualquer uma dessas duas aqui estragar, note que só essa parte da corrente elétrica não vai estar passando, mas a outra parte vai. Isso, pessoal, é um circuito paralelo. Entende? Esse é o circuito paralelo. Então, independente de qual delas está funcionando, a corrente elétrica vai ter mais de um caminho para circular. Ele se divide, como nós conseguimos ver aqui no desenho. Então, novamente para revisar, o que é um circuito série? É um circuito elétrico onde a corrente elétrica tem apenas um caminho, passa por todos os elementos para poder voltar para o gerador. Um circuito paralelo é onde vários elementos estão ligados lado a lado e a corrente elétrica que sai do nosso gerador, vou fazer um desenho aqui de um G, ela sai e se divide sobre várias cargas. Eu posso colocar quantas eu quiser aqui em paralelo. Quantas eu quiser. Também posso fazer o seguinte, também posso colocar duas em série aqui e aí vem o circuito misto. Essas estão em série, vê? Tem só um caminho para elas. Se queimar uma, a outra não funciona. Mas estas duas aqui estão ligadas, juntas, em paralelo com essa aqui. Quer dizer que se elas deixarem de funcionar, as outras não deixam de funcionar. Então dá uma analisada aí, tenta refazer esse desenho em casa e pensar um pouquinho sobre circuito série e paralelo. No momento que você entende isso, todos os demais vídeos agora nós vamos pegar pilhas, geradores, resistores e outros componentes, motores elétricos. Nós vamos mostrar para vocês como é que liga, como é que monta nossos projetinhos. E toda vez que nós montarmos esses projetos, ligar as peças eletrônicas, nós vamos estar falando sobre ligar em série e ligar em paralelo. Por que é importante também saber
a diferença entre circuito série e paralelo? Simples. Tem coisas que você só pode ligar em paralelo para funcionar. Tem coisas que só pode ligar em série. Então você tem que saber a diferença entre um circuito. Na hora de amarrar os fios, na hora de ligar eles na rede elétrica, você tem que saber a diferença para poder ligar corretamente o seu aparelho. Outra coisa, quando você mede as grandezas elétricas, lembra que a gente falou sobre tensão elétrica, corrente elétrica, a própria potência, a resistência. Então, quando você liga o aparelho no circuito para fazer a medição da tensão elétrica, dos volts ali, da corrente elétrica, ou seja, dos amperes, cada aparelho desse liga de um jeito diferente. Uns ligam em série, outros ligam em paralelo. Então, se você não souber, você não vai saber fazer a medida, né? Não vai saber fazer seu teste. Então, é muito importante isso. Saber determinar. E também na hora de fazer cálculos, pessoal, vai ficar muito mais claro, talvez, você entender. Os próximos vídeos aí vão começar a ter contas já. Vamos começar a colocar números na nossa teoria. Números bem simples. Então, se você quer continuar acompanhando e aprendendo esse assunto bacana que é a eletrônica, então, dá o teu joinha no vídeo aí. Também, se não se inscreveu no canal para continuar acompanhando, clica em se inscrever. E também clica no sininho, que daí quando sair um vídeo novo, você vai receber um e-mail lá avisando que saiu, você vai conseguir assistir em primeira mão, ok? Então, lembrando da importância de saber a diferença entre série e paralelo. Se as coisas estiverem ligadas em série, se uma estragar, a outra não funciona. Se estiverem ligadas em paralelo, não tem problema. E na hora de fazer as contas, isso importa bastante. Na hora de medir, também importa. Na hora de ligar os aparelhos, também importa. Por isso, dá uma reforçadinha aí, assiste o vídeo de novo, tenta anotar, desenhar e ver se você entendeu essa coisa de elétrons entrando num ponto, saindo no outro, caminho único para os elétrons, esse tipo de coisa. Ok? Valeu por ficar conosco até aqui e até o próximo vídeo.